Então vamos lá, vamos começar o nosso programa de hoje falando sobre esse tema do Espírito Santo, o Espírito Recriador. Então nós vamos usar como um texto de referência o texto de Gênesis capítulo 1. Então eu gostaria nesse momento de ler alguns versículos aqui com você, em Gênesis capítulo 1. Nós lemos assim na palavra do Senhor: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Que Deus abençoe essa leitura e que Deus abençoe também o tratamento desse assunto a partir de agora. Então vamos tratar sobre o espírito de poder em Gênesis capítulo 1. Eu não sei se vocês também já perceberam que em alguns ambientes a palavra espírito, ela às vezes é tratada como uma coisa sem vida, uma coisa fria, né? Uma coisa impessoal. E não como efetivamente nós aprendemos a palavra de Deus, como um ser trinitário, né? Como aquela pessoa divina que nos foi revelada na palavra de Deus como a terceira pessoa da Trindade. Então, nós podemos ver isso a partir da Escritura. De fato, se não fosse a Escritura, nós não tínhamos condição de conhecer a existência do Espírito de Deus e também a sua obra e qualquer coisa sobre a sua pessoa. De fato, nós só podemos conhecer aquilo que a palavra de Deus revela. Então, não temos como conhecer o Espírito Santo pela experiência. Até mesmo a experiência que eventualmente nós tenhamos pelo Espírito Santo, essa experiência ela só pode ser conhecida por causa da palavra de Deus, que nos ensina sobre a existência do Espírito Santo, que nos ensina quem é o Espírito Santo como pessoa divina, como terceira pessoa da Trindade, qual é a obra do Espírito Santo. Então, todas essas coisas que nós podemos testificar pela experiência sobre a pessoa e a obra do Espírito Santo, mas essa experiência só é válida, ela só é verdadeira se ela estiver apoiada na revelação da palavra de Deus. Qualquer experiência à parte da palavra de Deus não é uma experiência válida, não é uma experiência verdadeira, porque não há como obter conhecimento acerca do Espírito Santo se não for pela palavra de Deus. Então, na palavra de Deus, nós encontramos, particularmente no Antigo Testamento, né, nós vamos tratar hoje mais especificamente o texto de Gênesis capítulo 1. Então, encontramos pela primeira vez na Bíblia a palavra Espírito, que é uma tradução para o português da palavra hebraica ruach, quer dizer, espírito ou vento. Esse vento, nós podemos ver sobre ele como um vento forte, poderoso. Jó menciona, no livro de Jó é mencionado no capítulo 1, versículo 19, aquele vento que destruiu a casa onde estavam os filhos de Ló. E o profeta Miqueias, posteriormente, vai falar sobre esse vento forte, Miqueias 3:8, e lá você vai ler que eu estou cheio do Espírito do Senhor. Então, esse cheio, eu estou poderoso no Espírito do Senhor. E também encontramos algumas vezes, tanto no livro de Jó capítulo 33, versículo 4, fala sobre esse Espírito criando, mas também Salmo 33, versículo 6, e o Salmo 104, os versículos 29 e 30, também fala desse Espírito como um Espírito criador, um Espírito que, quando é soprado, o seu poder gera vida. E particularmente aqui em Gênesis capítulo 2, versículo 7, Deus está soprando esse vento no homem que ele acabara de criar, em Gênesis capítulo 2, versículo 7, dizendo: então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Então, esse vento soprado no homem
fez do homem alma vivente. Então, esse vento é também descrito aqui em Gênesis 2, versículo 7, em termos de um fôlego, de um assopro. Isso também acontece em Jó, capítulo 4, versículo 9, fala sobre esse hálito, esse vento, esse sopro que vem de Deus. Então nós podemos dizer que esse ruar de Deus não é apenas uma força que procede de Deus, como se fosse uma coisa impessoal, uma coisa separada de Deus, mas esse ruar de Deus é o próprio Deus em ação, em uma ação vital, uma ação que gera vida, uma ação criativa. E é muito mais o modo como Deus se manifesta, como Deus se apresenta na sua criação, do que uma coisa impessoal, como muitas vezes a palavra espírito em alguns ramos, até do cristianismo mesmo, que não aceitam a doutrina da Trindade e falam desse vento como a força de Deus, hein? Como o sopro de Deus. Mas só que eles descrevem isso como uma coisa impessoal. Mas a palavra bíblica para ruar, que é a palavra para vento, mas ela aplicada a Deus, está muito mais designando o fato de que Deus está em ação do que uma coisa que procede de Deus. Infelizmente, sem olhar para o restante da Escritura, muitas vezes, pessoas estão negando que esse ruar seja o próprio Deus e que essa forma de vento, de espírito, é uma forma como Deus se apresenta, como Deus se manifesta. Em passagem, por exemplo, como Ezequiel, capítulo 39, o versículo 29, se você vai ler, você vai ver que esse Espírito é praticamente um sinônimo de a presença do Senhor. O Senhor diz lá em Ezequiel 39, 29, que não vai mais privar o seu povo da sua presença, porque ele vai enviar o seu Espírito Santo. Então, Espírito Santo é colocado em paralelismo com a presença de Deus. Então, presença de Deus, Espírito de Deus, ali naquele versículo, são colocados como um paralelismo sinonímico, para dizer a mesma coisa. Então, a presença de Deus é o Espírito de Deus. Então, o Espírito de Deus não é só uma força que procede de Deus, não é só um poder que procede de Deus, como se fosse uma coisa impessoal. É a própria presença de Deus. Esse vento, esse ruar, esse Espírito é pessoal, é o próprio Deus se manifestando a sua criação. Então, é com esse entendimento do Espírito como um ser pessoal, trinitário, e não como um mero vento, uma mera força, que nós chegamos ao capítulo 1 de Gênesis, e no texto que nós já lemos, capítulo 1, versículo 1 e 2, que fala que no princípio de todas as coisas, Deus criou céus e a terra, e o Espírito de Deus pairava sobre a face da terra. Em Gênesis no capítulo 1, esse primeiro versículo de Gênesis funciona como um título introdutório que apresenta aquilo que vai ser desenvolvido no resto do capítulo. Então, o capítulo 1 apresenta o princípio da criação, com os céus e a terra, descreve que esses céus e terra não foi criado tudo em um único ato, mas ele foi criado em vários atos criativos, e que como agente da criação, o Espírito de Deus estava lá desde o princípio, sobre o começo dessa obra. Então, céus e terra foram criados, mas ainda como um ambiente inóspito, não um ambiente já pronto para receber a vida. Então, o mundo não foi criado todo de uma só vez, mas ele foi criado realmente em partes. E nesse primeiro versículo que descreve a criação primeva, aquela criação ainda inóspita, aquela criação base, nos é dito no versículo 2 que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. Então, aqui, embora a gente não vai tratar isso aqui agora, mas daqui também nós podemos já, como um germen
da doutrina da Trindade, a revelação do Espírito de Deus, como a segunda pessoa da Trindade, lá no versículo 26 e 27, também encontramos lá o uso plural, quando Deus está provendo a criação do homem, façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. De um lado, talvez seja um exagero colocar peso demais nessas passagens para dizer que elas estão ensinando a doutrina da Trindade, mas também não podemos negar que aqui nós já tiramos alguma informação para a doutrina da Trindade, que será mais claramente revelada no restante da Escritura. Então, as doutrinas bíblicas, elas não são dadas de uma única vez, mas elas fazem parte da revelação de Deus. Deus vai se revelando ao seu povo, e quanto mais Deus se revela ao seu povo, mais o povo conhece sobre Deus. Então, o conhecimento sobre Deus não foi dado também de uma única vez, assim como a ordem da criação mostra que a criação de todas as coisas não foram feitas de uma só vez. Também na autorrevelação de Deus, ele não faz tudo de uma única vez, mas ele se revela progressivamente ao longo de toda a Escritura. Nós também aprendemos sobre a história da salvação, não como um ato só, como uma revelação só, mas como uma revelação que progride nas Escrituras, começando pela promessa mãe de Gênesis 3,15, que promete que um descendente da mulher vai pisar a cabeça da serpente, mas com o passar do tempo, Deus vai dando mais revelação acerca desse descendente da mulher, para nós conhecermos que é Jesus Cristo, o Filho de Deus, que é Deus e homem, que nasceu da Virgem Maria, que morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou e está vivo no céu à direita do Pai. Então, esse conhecimento da revelação não veio como um todo. Mas esse aspecto da Trindade, né, da participação do Espírito de Deus como pessoa trinitária, nós vamos tratar em outro momento. Para o momento, nós queremos falar sobre a presença desse Espírito de Deus aqui na criação e o seu ato criativo, tá bom? E então precisamos entender que esse Espírito Santo, esse Espírito de poder aqui em Gênesis capítulo 1, não é uma mera força, uma impessoalidade, não apenas um poder que emana de Deus, mas é a manifestação do próprio Deus, a terceira pessoa da Trindade. Tá certo? Então, aqui no versículo 2, na parte final do versículo 2, nós lemos sobre o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui é preciso dizer alguma coisa sobre o poder do Espírito Santo atuando aqui em Gênesis 1, porque quando nós lemos sobre pairava sobre a face das águas, e talvez de vez em quando, embora nós não representamos o Espírito Santo de maneira nenhuma, mas de vez em quando você pode ver alguma gravura tentando representar o Espírito de Deus, seja na forma de uma pomba ou de um vento, seja lá como for. Mas muitas vezes é apresentado a nós como se esse pairava sobre a face das águas fosse uma coisa, uma calmaria. Não sei se você tem essa impressão também. A própria palavra pode dar a entender essa calmaria. Se pairava como aquela coisa pairava sobre a face das águas, não é? Mas a palavra, o verbo usado aqui no final de Gênesis capítulo 2, uma palavrinha especial, ela aparece, na verdade, apenas 3 vezes no Antigo Testamento hebraico. Além daqui de Gênesis capítulo 1, versículo 2, você encontra, eu quero ler junto com você, para você ter uma ideia mais clara do significado dessa palavra, em Deuteronômio capítulo 32, versículo 11, se você está com Bíblia e quer acompanhar, ou então você pode ficar atento à leitura que eu vou fazer. Deuteronômio capítulo 32, a segunda passagem onde essa palavra, esse verbo, que aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 2 é traduzido como pairava, né? Então, 32, 11, diz assim:
como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre ela. Aqui, no capítulo 32, é o cântico de Moisés. Ele está descrevendo a ação de Deus de conduzir o povo de Israel pelo deserto. E ele compara essa ação poderosa de Deus de conduzir o seu povo no deserto como a ação da águia que voeja sobre os seus filhotes. Quando a águia acompanha os seus filhotes durante o voo, ela bate as asas com força para estimular e para conduzir, para guiar os seus filhotes no voo até trazê-lo de volta para o ninho. Então, não é uma coisa suave, não, tá? Não é essa a ideia, não. O outro texto é Jeremias, capítulo 23, versículo 9. É a terceira passagem da Escritura, onde essa mesma palavra, traduzida em Gênesis 1:2, como pairava, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Aqui, em Jeremias, capítulo 23, versículo 9, diz assim, acerca dos profetas: o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado e como um homem vencido pelo vinho, por causa do Senhor e por causa das suas santas palavras. A mesma palavra aparece aqui para falar sobre os ossos tremendo, estremecendo. Então, a descrição aqui é de um movimento brusco. Então, é esse movimento brusco que também está presente na palavra merachefet, a palavra hebraica traduzida por pairava, em Gênesis capítulo 1, versículo 2, para descrever a ação do Espírito Santo no princípio da criação, movimentando as águas, agitando as águas. Então, a cena que nós devemos ter em nossa mente, de Gênesis capítulo 1, versículo 2, quando o Espírito Santo pairava sobre as faces das águas, não é de uma calmaria, mas é de uma agitação das águas, um poder criativo colocando em movimento não apenas as águas, mas todas as coisas na criação. Então, olhando para o restante de Gênesis capítulo 1, nós vemos o Espírito Santo atuando nos elementos da criação cada vez que Deus, então, ordena, cada vez que Deus diz haja, cada vez que Deus diz faça-se. Por exemplo, para não tratar, você pode olhar todo o capítulo 1 de Gênesis, mas para a gente não ter de fazer isso com todos os versículos, no versículo 9, disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo do céu num só lugar e apareça a porção seca, e assim se fez. Olha, pense um pouquinho na cena, tá certo? A separação entre as águas de cima e as águas de baixo, e agora Deus está ordenando que as águas se juntem de tal maneira que a porção seca apareça. Você acha que esse movimento de juntar as águas, de afastar as águas para que a porção seca apareça, foi uma coisa silenciosa? Você acha que isso é uma água, não é? O Espírito Santo pairando e conduzindo as águas? Não, isso realmente é uma demonstração do poder de Deus em mover a água e fazer com que a porção seca apareça no meio das águas. Então, aquela descrição de poder, do Espírito de poder, que aparece no final do versículo 2, agora, no ato criativo, ele mostra realmente esse poder, essa força, essa agitação, esse movimento. O versículo 11 também nos dá uma ideia semelhante e disse: produza a terra relva, erva que dê semente, árvores frutíferas, que dê seu fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele, sobre a terra. E assim se fez. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, árvore que davam fruto, cuja semente estava nele conforme a sua espécie. O que está acontecendo aqui é realmente uma coisa
poderosíssima. Aquilo que hoje nós temos como resultado daquela obra primeira, que é as árvores que produzem frutos segundo a sua espécie, cujas sementes estão nela. Então, essas sementes vão agora gerar novas árvores num ciclo ininterrupto durante toda a história da humanidade. E a gente sabe que algumas árvores, algumas plantas nascem muito rapidamente, em poucos dias, outras levam anos, dezenas de anos, para realmente chegar à fase adulta. Mas aqui no versículo 11, o que a gente está lendo é que nesse dia da criação, o que nós estamos vendo, isso é no terceiro dia, o que nós estamos vendo é que o Espírito Santo está agindo com poder, o Espírito Santo está estremecendo o pó da terra e fazendo com que do pó da terra brotem árvores de todo tipo, e em um só dia, em um só ato, em um só momento, essas árvores estão brotando da terra, estão crescendo e chegando à sua posição de adulto, de adulta, de uma árvore adulta. Então, ela, num só ato de poder do Espírito Santo, essa árvore está brotando, crescendo, e nele pode ser visto já as suas primeiras sementes. Então, não estamos vendo aqui uma descrição de uma ação do Espírito Santo que possa ser demonstrado como uma calmaria. O que nós realmente estamos vendo aqui é o Espírito Santo em poder, agitando a terra, sacudindo a terra, fazendo com que essas árvores brotem da terra e cresçam em um só momento. Você pode imaginar, se você estivesse lá, presente, assistindo, dá para você imaginar o barulho ensurdecedor da terra tremendo, das plantas aparecendo, das árvores se desenvolvendo e crescendo em questões de segundos ou minutos. É realmente um ato poderoso de Deus, que a gente pode ver descrito aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 11. Para dar ainda mais um exemplo, o versículo 20, disse também Deus: povoem-se as águas de enxames de seres viventes, e voem as aves sobre a terra, sobre o fundamento dos céus. Criou, pois, Deus os grandes animais marinhos e todos os seres viventes que rastejam, os quais povoam as águas segundo a sua espécie, e todas as aves segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Então, em primeiro lugar, então, a terra sendo sacudida para que as plantas comecem a brotar da terra e se desenvolverem numa ação poderosa do Espírito Santo. Agora essa ação poderosa se concentra nas águas. O Espírito Santo agitando as águas de tal maneira e criando nas águas seres marinhos sem contas e também aves que voam. Então, mais uma vez, não temos aqui uma descrição de uma ação calma, serena, mas uma ação poderosa, uma agitação poderosa, como demonstração do poder de Deus na criação desses seres marinhos e também das aves. E no versículo 24, nós temos: disse também Deus, produz a terra seres viventes conforme a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selváticos, segundo a sua espécie, e assim se fez. E fez Deus os animais selváticos, segundo a sua espécie, os animais domésticos, conforme a sua espécie, todos os répteis da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então, mais uma vez, Deus está fazendo brotar da terra todas as espécies de animais pequenos e grandes, animais selváticos, animais que posteriormente seriam domesticados, animais de toda espécie, répteis e também quadrúpedes, mamíferos, e Deus fazendo com que tudo em um só momento comece a brotar da terra. Então você pode imaginar a terra sendo sacudida e produzindo esses animais num ato poderoso do Espírito Santo.
mais uma vez, nós realmente estamos vendo sobre esse espírito de poder, esse espírito que realmente manifesta o poder de Deus na criação desses animais. E por fim, já no capítulo 2, porque no final do capítulo 1, versículo 26 em diante, fala sobre a criação do homem. Mas é no capítulo 2 que a criação do homem vai ser descrita, como foi que Deus fez. Então nós lemos no versículo 7, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e nele soprou nas narinas o fôlego de vida e o homem foi feito alma vivente. Diferentemente dos outros atos criativos de Deus, quando ele trouxe os luzeiros à existência, quando fez a separação das águas, quando criou os seres marinhos, as plantas, os animais, o homem, Deus está formando do pó da terra e o homem está lá pronto, mas ainda não era um ser vivo. Nos outros casos, a terra está produzindo seres já em desenvolvimento. Agora, Deus trata realmente o homem de um modo especial. Isso realmente combina com o fato de que o homem é a obra-prima da criação, é a coroa da criação e é a única das criaturas, até mesmo em relação às criaturas celestiais, é a única que foi feita à imagem de Deus. Então, aqui no versículo 7, mostra que Deus, depois de ter modelado o homem, moldado o homem, feito o homem do pó da terra, e estava lá o homem ainda estendido, Deus vai lá e sopra o fôlego da vida no homem. Então, mais uma vez, podemos ver como esse espírito, esse vento que é soprado de Deus, e nós mencionamos no começo, muitas vezes a Bíblia falando sobre o espírito como um espírito de poder, mas também como fôlego de vida. Mas veja que esse fôlego de vida, à medida que entra no homem, ele sacode o homem e faz do homem uma alma vivente. Ele anima o homem, ele agita o homem, ele coloca o homem em movimento. Então, esse espírito de poder é descrito em Gênesis capítulo 1 como um espírito de movimento, é como a ação de Deus, a presença de Deus em movimento, fazendo com que todas as coisas venham à existência. Então, quando nós estamos lendo Gênesis, capítulo 1, especialmente, depois nós vamos tratar sobre o Espírito Santo a partir de outros textos bíblicos e também mostrando outros aspectos do Espírito Santo. Mas aqui já em Gênesis 1, nós vimos que o Espírito de Deus descreve o poder de Deus em ação, o poder criativo, o poder vital. Então, a melhor imagem que descreve esse poder de Deus em ação, particularmente em Gênesis capítulo 1, mas veremos isso também em outras passagens, é um espírito de poder, de movimento, um espírito que está colocando em criação, né, a obra de Deus. E não aquela ideia do espírito como se fosse um vento parado por cima das águas, como se estivesse descansando sem fazer nada, não. Ali já é a primeira descrição do espírito criador, do espírito de poder. Portanto, aquele pairava sobre as águas, movimentava as águas, colocava a água em movimento criador para a geração de toda a criação, conforme nós vimos na descrição do restante de Gênesis capítulo 1. Então, é esse espírito que está no mundo, é esse espírito que trouxe a existência segundo a ordem e a palavra de Deus, todas as coisas. E também é esse espírito que nós veremos nos próximos estudos, se Deus assim nos permitir, que também é responsável pela obra da recriação. Então, o espírito é o espírito criador, mas também é o espírito recriador. O espírito é o Espírito de Deus como um sinônimo da presença de Deus, como um ser pessoal e não meramente como uma força que procede de Deus, como se fosse algo impessoal.